Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus e que possamos elevar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, permitir que os nossos problemas, as nossas mazelas, fiquem do lado de fora, para que possamos agora, nesse momento, nos interiorizar, para que possamos absorver o máximo possível das palavras que o nosso irmão vai fazer, para que possamos colocar no dia a dia de nossas vidas. Porque palavras ouvidas e não colocadas em práticas, elas vão ao vento. Então precisamos interiorizar e colocar em prática. Pedimos aos nossos anjos, aos nossos mentores, amigos espirituais, que nos fortaleça aqui e aí vocês em suas casas, que suas casas possam estar sendo abençoadas e possa receber muita luz do alto, onde tranquilize e nos fortaleça para essa nossa caminhada. Vamos orar a oração do Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixemos cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os nossos males, pois o seu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Que nosso amigo Fábio vai fazer a nossa palestra de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Seguindo o nosso roteiro, hoje vamos falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E esse capítulo inicia com uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, da qual é tirada a essência do estudo para hoje. Diz a seguinte passagem, está bem resumida, é Jesus orientando os seus apóstolos: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Bom, contextualizando, essa passagem está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo 10 tem o título Missão dos 12. Então, nesse capítulo é descrito a seleção dos 12 apóstolos, né? A escolha final, a definição final daqueles 12 que foram acompanhar o Cristo durante a sua missão na terra. E separados esses 12, definidos os 12 apóstolos, né, aqueles que iriam assessorá-lo diretamente, Jesus os recomenda com várias orientações para que fossem pregar a Boa Nova. Então eles foram selecionados para ajudar, auxiliar na divulgação da Boa Nova. Então tem uma série de recomendações. Esse trecho que foi tirado aqui para iniciar o capítulo 26, ele está na seguinte passagem, aqui. Jesus enviou estes 12, depois de tê-los separados, né? E lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí entra. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
No início do capítulo 10, Mateus descreve que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. De que poder nós estamos falando aqui? A gente conhece do Evangelho uma descrição básica desses apóstolos, desses 12 que foram seguir o Cristo. Bem simples, até porque não tinha muitos subsídios para contar a vida de todo mundo. Algum deles era médico? Algum deles tinha conhecimento de farmacologia para poder restituir a saúde de alguém, para poder curar alguém? Não tinha. Um era publicano, Mateus, que era coletor de impostos. 2, talvez 3, fossem comerciantes, porque é meio obscuro. A gente sabe principalmente que Judas Iscariotes era comerciante. E os outros eram pescadores, ou seja, eram homens simples. Isso fica bem claro ao longo dos evangelhos. Eram homens simples, de conhecimento simples, pessoas bem de uma vida social rude, considerada a época em que viveram. Então nenhum deles tinha conhecimento de medicina, nenhum deles podia, a gente pode tirar isso do evangelho, nenhum deles tinha condições de ouvir alguém que fosse se queixar das suas dores, de conseguir sequer identificar se o problema que aquela pessoa estava tendo seria de estômago ou de garganta. Ou seja, como é que eles iam então de se curar alguém, restituir a saúde para alguém? Não é deles. Então não é disso que está se falando aqui. Jesus não deu a eles super conhecimentos, não os transformou em super intelectuais, super profissionais capazes de fazer esse tipo de tarefa. O que Jesus lhes concedeu? A mediunidade. Jesus lhes concedeu a mediunidade. E com isso, eles poderiam trabalhar na divulgação da Boa Nova como veículos da espiritualidade superior que auxiliava o Mestre na planificação e na execução do Evangelho, na implantação do Evangelho na Terra. É pela mediunidade que os apóstolos poderiam fazer todas essas tarefas que Jesus os recomendou, depois de selecionados. E nisso não era eles que faziam, eles eram veículos de uma espiritualidade maior. Mas não eram eles que iam curar os doentes, não eram os apóstolos que iriam restabelecer a saúde das pessoas, porque eles não eram médicos, eles não tinham conhecimento para isso, não tinham capacitação para isso naquela época. Mas eles se tornaram veículos da espiritualidade superior. E aí sim, eles trabalhavam e agiam dentro dessa ação coordenada pela espiritualidade superior. Esse dom foi ativado, vamos dizer assim, por Jesus, graças ao seu magnetismo. Mas isso veio até hoje para nós estudarmos, porque a mediunidade é um atributo orgânico, não é um dom, um talento especial destinado a algumas pessoas. Todos nós temos a capacidade mediúnica como atributo do nosso organismo. O que acontece é que alguns a têm de forma ativada, e aí exercem de forma ostensiva, E aí o exemplo que a gente não pode esquecer é Chico Xavier. A prática mediúnica, ou seja, a comunicação, o intercâmbio espiritual com o plano terrestre, é exercido explicitamente, através da psicografia, da psicofonia, dos vários tipos de mediunidade ostensiva que Kardec se dedicou a estudar no nível dos médiuns. A maioria de nós ainda não a temos ativada, mas isso não significa dizer que ela não poderá vir a ser ativada. Entende? Cada um de nós tem uma programação reencarnatória. E nessa programação, de repente, superados alguns obstáculos iniciais que a própria vida material nos oferece, pode ser, e há vários exemplos disso, que a gente possa, de repente, ter desenvolvida, ter ativado essa capacidade mediúnica explícita na meia-idade. Entende? Ranieri, tem um médium, um autor muito famoso, Rafael Augusto Ranieri. Ele foi delegado de polícia no Vale do Paraíba. Ele era de Guaratinguetá. Ele passou a ser médium ostensivo quando ele se aposentou, até porque a atividade dele, o trabalho dele, delegado de polícia, não era um trabalho exercido num ambiente muito saudável,
Aquilo poderia interferir, entende? Mas quando ele se aposentou, ele passou a trabalhar plenamente no exercício da mediunidade. E isso é um exemplo, tem vários. Por isso que isso também é de nosso interesse. Porque quando Jesus, selecionando seus apóstolos e dando-lhes as condições para que eles pudessem atuar como intermediários do plano superior, entende? Também nos diz sobre essa mesma possibilidade na nossa existência. E nos adverte dos riscos que isso pode causar, caso a gente venha se deparar com essa situação na nossa vida. Daí a conclusão da advertência: dai de graça o que de graça recebestes, porque essa ativação, esse despertar mediúnico que foi realizado com os apóstolos, não foi feito de forma paga. Nenhum dos apóstolos precisou desembolsar algo ou pagar ou retribuir o Cristo por causa disso. Não. Entende? Fazia parte de um plano. E daí é algo interessante para a gente raciocinar, porque o exercício da mediunidade, e aí a gente começa a entender, ele não se confunde em hipótese alguma com o exercício profissional. Não é de forma alguma um trabalho remunerado, e não deve ser. Por causa dessa compreensão equivocada, a gente teve a possibilidade do espiritismo, por meio do exercício mediúnico, do trabalho mediúnico, no vingar em várias partes do mundo. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos a profissão de médium é razoavelmente exercida assim com uma certa frequência, não é nada estranho lá nos Estados Unidos, os médiuns profissionais. A gente tem exemplo disso aqui também na nossa cidade, semana passada mesmo eu recebi instantinho lá de uma irmã, não sei o nome, que fazia consultas espirituais, pagas, obviamente, mas não é disso que se trata, entende? Então a maior advertência do Cristo quando nos chama para o estudo da questão da mediunidade, do exercício da prática mediúnica é essa: não é um trabalho. Por isso não se pode cobrar, não se pode viver em função disso. A gente tem na nossa sociedade, que é uma sociedade ainda primária, precária em conceitos e valores morais, já nos repulsa a ideia de alguém cobrar por algo que não é daquela pessoa, cobrar por um serviço alheio. Se eu vou pagar por um serviço, eu pago para aquele que vai me prestar serviço. A ideia de alguém ganhar dinheiro com o trabalho de outrem, explorando indevidamente o trabalho de outrem, já é uma ideia repulsiva. Agora imagina se a gente transporta isso para o plano espiritual. Porque além primeiro de tudo, a própria questão do atributo mediúnico é uma condição inerente ao organismo humano, como os sentidos que a gente possui. Entende? Aí vale a pena estudar. Tudo recai a partir da glândula pineal, que é a parte perto da hipófise, situa-se embaixo do cérebro, aqui atrás, perto da base da coluna, que é o centro de ação da atividade mediúnica. Então, a gente conhece. Mas é uma questão, isso é uma glândula que todos nós temos. Segundo, ativada a mediunidade, o que o médium vai trabalhar? O que o médium vai realizar? Ele vai realizar o intercâmbio. Ele vai servir de canal para a atuação da espiritualidade no plano material, no plano terreno. Então, toda a produção desse trabalho não é do médium, não é o médium que está fazendo. Quando o médium recebe uma carta consoladora, não é ele que está escrevendo, é o espírito daquela pessoa desencarnada que está se comunicando com o seu ente querido. Quando uma pessoa recebe um lenitivo espiritual através de um médium de cura, não é o médium que está curando, o médium é o veículo da espiritualidade maior atuar as energias necessárias para fazer esse reequilíbrio, essa restituição da saúde, como o termo que Jesus usou. O trabalho espiritual, as obras espirituais psicografadas que a gente tem, não foram os médiuns que escreveram, eles simplesmente repassaram, retransmitiram os conhecimentos que os espíritos superiores desenvolveram com seu esforço, com o esforço de uma espiritualidade ainda superior, estudo, pesquisa, dedicação, e que estão retransmitindo. Então, como é que alguém pode querer cobrar por algo que não produziu? Essa é a ideia básica. Dar de graça o que de graça recebestes. E aqui, o que recebeste de graça é a mediunidade.
é a mediunidade, que é, vamos dizer assim, a grande ferramenta que a gente tem à disposição, né, para poder auxiliar na superação dos nossos entraves interiores. Por isso que mesmo aqueles de nós que não a temos ainda ativada, a gente tem que ficar esperto com isso. Porque um dia a gente pode acordar portadores de mediunidade ostensiva. A gente não sabe o que vai ser de amanhã. E tendo isso em mãos, a gente precisa saber como usar, para não se perder. Especialmente nos tempos que a gente vive. A gente tem vivido tempos estranhos. Né? E uma das questões mais assim delicadas que a gente tem enfrentado é o fortalecimento das ideias materiais, o fortalecimento das ideias relacionadas à materialidade, a força e ao poder do dinheiro, do poder econômico em geral. E isso tem norteado e guiado muitas das pessoas. A grande maioria dos espíritos hoje encarnados se orienta em função das questões materiais, das questões econômicas, né? E isso está repercutindo inclusive dentro do meio espírita. A gente tem visto muitos nomes espíritas que têm resvalado para a margem dessa regra. E nesse meio tempo a gente encontra, principalmente agora, né, em tempos de pandemia, né, que o isolamento acabou facilitando, estimulando a gente a desenvolver o uso dos meios virtuais, né, a câmera, os canais de transmissão online, YouTube e tudo mais. Então temos uma série de cursos, uma série de lives, uma série de seminários pagos. Cursos que não são baratos, cursos que são extremamente caros. Seminários extremamente caros. Livros, então, assim, com preços assim, para cima de 100, 150 reais. Entende? E aí a gente volta, e aí que é o valor dessa advertência, né, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente volta e vai falar, mas tudo isso que está sendo passado, né, falando dentro do Espiritismo, né, do meio espírita, tudo isso que está sendo transmitido e retransmitido, live, internet e tal, é com base na doutrina espírita. E a doutrina espírita, no seu aspecto moral, é baseada no Evangelho. A quem a gente deveria pagar, se tivesse que pagar, para aprender, para estudar isso? O único titular de direitos autorais que a gente pode identificar aqui é Jesus Cristo. Ele está vindo cobrar alguma coisa aqui? Ele cobrou quando esteve aqui entre nós? Não cobrou. Ele viveu a vida dele de doação integral, de exemplificação integral da Boa Nova, sem uma pedra para reclinar a cabeça. Quer dizer, qual é o direito que alguém tem de cobrar para transmitir ensinamentos ou transmitir produtos dos quais ele não participou para criar, para elaborar? Não tem. E aí vem uma constatação que é muito, muito importante, né? Onde há interesse econômico, não há espiritismo. Onde há interesse econômico, não há evangelho. Porque se a gente aceitasse essa possibilidade de coadunar essas duas coisas, vamos combinar, não, pode ter interesse, não, a gente junta, a gente chegaria à conclusão inevitável de que o conhecimento espírita e o próprio conhecimento evangélico, e por reflexo a nossa evolução, porque a nossa evolução se dá a partir do entendimento e da aplicação do Evangelho, elas só estão disponíveis para aquele que pode pagar. Isso excluiria, no mínimo, 3/4 da humanidade. Assim, chutando por baixo, que não tem condições de pagar 50 reais que seja por uma live, por acesso de uma live qualquer que a gente tem por aí. É esse o plano do Cristo? Não foi. Jesus não veio aqui passar pelo que passou para chegar nesse ponto, para selecionar. E Kardec deixa isso muito claro. Quando ele tem um dos tópicos aqui do capítulo 26, se chama mediunidade gratuita. E aí ele alerta, olha, todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão.
O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? A questão da cobrança, aqui, ó. Aqui. Quer ver? Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. Isso porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. E aqui tem outra questão também, porque dentre as recomendações que Jesus passou para os seus apóstolos, e por apóstolos essas recomendações também se retransmitem para todos aqueles que abraçam o desejo de crescer pela vivência e pelo trabalho na Boa Nova, né? Ele fala: ressuscitai os mortos. De que mortos estão falando, né? Mesmo naquela época. Se os apóstolos não eram médicos, nem farmacêuticos, nem, enfim, para ter conhecimento de medicina, de remédios, para saber, podiam eles ressuscitar corpos desencarnados, sem vida? Não podiam. Nem Jesus fez isso. Porque isso é violar uma lei de Deus. É violar uma lei de Deus. As leis naturais, aí dentro dessas leis naturais se incluem as leis da física, da biologia, da química, porque foram leis criadas por Deus. Não foi o homem que inventou a lei da gravidade, não foi o homem que inventou a lei de Mendel, né? Acho que é Mendel da biologia, né? Da genética. São leis naturais. Agora, de que ressurreição a gente está falando aqui? De que ressurreição Jesus está falando aqui? Entende? A ressurreição que a mediunidade vai proporcionar. Quando mostra para o indivíduo que perdeu seu ente querido, que aquele ente querido não morreu, mas está vivo, está no outro plano, mas está vivo. E continua exatamente a mesma pessoa que era quando vivia aqui, nas suas afeições, nos seus laços de afeto, de carinho. E não muda nada em sua essência. Essa é a ressurreição que o servidor da obra do Cristo vai proporcionar, por meio da mediunidade. As cartas consoladoras de Chico Xavier, quantas famílias que não animou com aquilo? Quantas famílias não mudaram a orientação de suas vidas em função daquelas cartas? De perceber ali e falar: agora realmente eu sei que a morte não existe, porque está vivo, continua vivo, continua sendo meu filho, meu pai, minha mulher, meu esposo, está vivo. Quer ressurreição maior que essa? Agora, isso só vai funcionar como? Pela prática ampla e restrita da mediunidade. Aí a gente fala assim: bom, eu não tenho mediunidade. Eu não tenho mediunidade, então isso daqui não serve para mim. Pode ser que um dia eu acorde, que nem o Ruivo falou, acordei médium. Aí eu vou me preocupar em saber o que usar, entender melhor. Tá bom, pode esperar esse momento. Mas também é um perigo, porque não é porque a gente não tem mediunidade ostensiva que a gente não é médium. Pode ser que a gente não seja psicógrafo, não tenha a capacidade de exercer a psicofonia, ou enfim, xenoglossia, todos os tipos de mediunidade que estão lá no livro dos médiuns. Mas Kardec falou também da intuição. Kardec reputava a intuição a mediunidade, o tipo de mediunidade mais infalível que podia existir. Por quê? Porque a gente não duvida da intuição. Porque a gente não costuma acreditar em intuição a uma interferência espiritual. A gente reputa como se fosse algo nosso. Que boa ideia que eu tive. Que ideia genial que eu tive hoje, né? A gente não vai dar crédito, acreditar que tenha sido inspiração espiritual, mas é a intuição. Pela intuição a gente exerce o intercâmbio mediúnico. Isso, a gente não precisa esperar despertar a glândula pineal para a gente poder exercer. A gente já está vivendo isso. E na vivência da intuição elevada, do intercâmbio elevado que a intuição pode nos oferecer, a gente vai também atuar nos mesmos pontos que Jesus advertiu para os seus apóstolos. Restituir a saúde. Não pode não ser a saúde física, mas a saúde mental a gente ajuda.
a fazer a ressurreição, promover a ressurreição dos mortos, levando consolo, espalhando, divulgando consolo para as pessoas, divulgando consolo, divulgando equilíbrio, transmitindo serenidade para os outros. Tem um textinho do Emmanuel, tá, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 156, que chama Intuição. Aí Emmanuel diz o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazidas às criaturas pelos colaboradores de Jesus através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Pela intuição a gente age também dentro do plano de intercâmbio mediúnico. Isso a gente já age dia a dia, sem precisar que se desenvolva ostensivamente o atributo mediúnico nos termos que a gente conhece pelos exemplos mediúnicos que a gente sabe que viu existir. E também nesse sentido, a recomendação é a mesma. Ide pregai. Restitua a saúde daqueles que precisam. Ressuscitem os mortos daqueles que encontram contigo. É a mesma recomendação, porque a gente vai fazer também, a gente vai atuar nesse sentido. E a advertência final também serve: dai de graça o que de graça recebeste. Que a intuição também nos veio sem cobrar, também nos é oferecida sem nenhum preço, e dela também a gente não pode cobrar. Entende? Nem gratidão, nem compreensão, porque quando a gente se queixa de ingratidão a gente está cobrando, né? Fulano nem para agradecer, a gente quer que a pessoa reconheça, quer que agradeça, quer que se coloque numa posição de devedor, né? Isso exalta o nosso ego. Nem isso a gente deve exigir. A gente deve fazer a nossa parte como servidores que pretendemos ser, no exercício, buscando sempre aprimorar essa intuição, que é a forma, se a gente não é ostensivo, a gente pode atuar com o plano espiritual superior através da intuição, desenvolvendo, afinando-a e buscando sempre seguir essas orientações. Realizar aquilo que Jesus já pediu para os seus apóstolos e lembrando sempre: dai de graça o que de graça recebesse. Porque aí não é só o nosso espírito que cresce com isso, não são só as dores alheias que serão ignoradas. É o próprio Evangelho e a própria doutrina espírita que são replicadas, que são propagadas com mais confiança, com mais robustez. Porque é através do exemplo que a gente mostra a verdade, que a gente mostra a qualidade da doutrina que a gente abraçou. Então, fica aí a nossa recomendação para estudar o capítulo 26 com mais profundidade. Tem muito texto, tem muito material bacana para a gente pegar na internet, gratuito, não precisa pagar, está à disposição. Ontem mesmo estava assistindo uma palestra muito bacana, uma aula, né? Não é uma palestra, é uma aula, uma videoaula da Terezinha Oliveira, né? Já faleceu, já desencarnou há quase 10 anos, mas está tudo disponível. Ela era professora também, né? Além de ser, né, de escritora, estudiosa, e ela era professora, muito boa, muito bacana. Então procurem, gente, porque vale a pena a gente se preparar. Isso daí é algo que nos diz respeito diretamente. A gente pode pensar que ainda não está, mas já estamos fazendo isso, a gente já está atuando nisso. Então é bom que a gente melhore, que a gente procure fazer da forma mais proveitosa possível. Obrigado pela paciência de vocês, que vocês tenham uma ótima semana.
um ótimo fim de noite, que Deus nos abençoe a todos. Agora então a gente busca unir os nossos sentimentos, unir os nossos corações, envolvidos pelas abençoadas vibrações que a equipe espiritual coordenadora dessa casa nos prepara nesse ambiente, colocado à nossa disposição para estudar e para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E emanados nesse sentimento de aprendizado, de busca comum pela evolução, pelo nosso desenvolvimento espiritual, a gente leva o pensamento com muita gratidão para todos esses amigos espirituais que de alguma forma participam desse trabalho conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos fortalecendo a confiança e a fé no caminho que escolhemos. Então, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, o nosso muito obrigado pela dedicação, pela amizade que nos é partilhada. E levando mais pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que é o nosso irmão maior, que é o nosso Mestre e Senhor. E a Ti, Jesus Cristo, a gente agradece profundamente, de coração e de alma, por toda a Sua misericórdia, por todo o Seu amor, por toda a paz com a qual nos envolve e com a qual nos orienta e nos estimula nesses estudos. Que Suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente, infundindo neles a sabedoria, a serenidade, a fé e a esperança. Que a gente encontre em Ti, Jesus, a força necessária para superar todas as dificuldades que a vida terrestre nos oferece e ainda assim prosseguir na jornada. E que ao cabo desse nosso processo a gente possa viver como cartas vivas do Seu Evangelho, exemplificando e retransmitindo seus ensinamentos para todos esses outros nossos irmãos que ainda não conseguiram despertar para as realidades espirituais. E assim dar o nosso contributo, pequeno que seja, para unir essa família humana cada vez mais entrelaçada nos mais profundos elos de fraternidade e de amor emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.